Boa noite, igreja. Que a paz esteja em cada coração, amém. Uma boa noite também a todos vocês que estão aí acompanhando a gente aí através dessa live no Facebook, no YouTube. Como eu sempre digo, o desejo do meu coração e de todos nós que estamos aqui é que essa mesma atmosfera de adoração, de unção, de cura e de milagre alcance você aonde você estiver, em o nome de Jesus. E a palavra do Senhor nos diz assim no Evangelho de Marcos. Abram suas Bíblias no Evangelho de Marcos. Marcos, no seu capítulo 9, versículo 24. Nós vamos ler apenas esse versículo e já vamos nos assentar. Marcos, capítulo 9, versículo 24. Nos diz bem assim a palavra do Senhor. E imediatamente o pai do menino exclamou e disse em lágrimas: Senhor, eu creio, ajude a minha descrença, ou ajude a minha falta de fé. Querido Deus e maravilhoso Pai, pelo poder que é no nome santo, santo do Teu Filho Jesus Cristo, nós nos colocamos diante de Ti nesta noite, ó Deus. Primeiramente para glorificarmos, engrandecermos e bendizermos ao Teu santo nome. E reconhecermos que somente o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. E se nós estamos aqui nessa noite, não é por causa de homens, não é por causa de nós mesmos, mas sim por causa de Ti. E por causa que nós sabemos que a Sua presença se faz real aqui nesse lugar. Por isso eu te peço, Santo Espírito de Deus, toma a direção dessa palavra, toma a direção da minha boca. E que nada daquilo que eu venha falar venha de mim, mas sim simplesmente do Teu altar ao coração dos filhos Seus. É o que eu te peço, Santo Espírito de Deus, e desde já eu te agradeço, pelo poder que é no nome santo, santo do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém, ó Deus. A igreja pode se assentar, amém? Esse tema que Deus tem colocado no meu coração, na verdade, podemos dizer assim, que Deus ele tem requentado no meu coração. É uma mensagem que eu tive a oportunidade de trazer há mais de um ano atrás, num culto de célula. E é exatamente aquele ali o tema. Fé na dúvida. Fé na dúvida. Por mais que possa parecer um tema meio estranho, fé na dúvida, algo até meio contraditório, eu quero trazer mais ou menos à memória aquilo que nós devemos verdadeiramente ter arraigados no nosso coração, que é a fé, deixando a dúvida de lado. Se nós formos analisarmos esses 2 últimos anos que nós passamos por pandemias, agora estamos aí entre guerras e rumores de guerras. Muitas coisas têm acontecido, e o mais comum na nossa caminhada é esses pontos de interrogações crescerem na nossa cabeça. Essas dúvidas que certamente eu posso dizer que não vêm de Deus. Essas dúvidas que vêm tomado o nosso ser, essas dúvidas que vêm nos enchido, fazendo assim com que abafe essa fé que nós temos dentro de nós. Como eu já disse, fé na dúvida pode parecer até uma coisa meio estranha de se pronunciar as duas palavras juntas. Só que essa passagem que nós acabamos de ler, ela está dentro de um contexto em que esse homem que diz essas palavras para Jesus, ele traz esses 2 sentimentos dentro do seu coração. Ele traz a fé no seu coração de que ele, Jesus, poderia curar e livrar o seu filho. Só que junto com isso, através dessa passagem que nós vemos no versículo 22, ele diz assim: e muitas vezes isso tem lançado no fogo e dentro da água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Sabe, ele teve a fé suficiente para levar o seu filho até Jesus. Só que quando ele está diante de Jesus, ele levanta essa dúvida, ele levanta, digamos entre aspas, essa indagação. Se tu podes fazer algo, ajuda-nos. Pode parecer até uma coisa estranha, mas se nós formos ver o continuamento do contexto, Jesus pega e fala: se tu podes crer, todas as coisas são possíveis ao que crê. Então o homem ele entra nessa resposta: eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade, ou ajuda-me na minha falta de fé.
qual você acha que foi a resposta de Jesus para esse homem depois dessa indagação? Jesus simplesmente não falou nada. A única coisa que Jesus fez foi se direcionar ao problema, à causa daquele problema e falar: sai dele. E a partir daquele momento, a cura chegou, alcançou aquele homem e o seu filho. Só que às vezes a gente olha e fala: mas como assim? O homem, ele apresentou uma dúvida diante de Deus, uma dúvida diante de Jesus, e ainda assim Jesus, ele realizou o milagre. Mas você sabe por quê? Porque muitas das vezes, ou a maioria das vezes, podemos dizer 100% das vezes, Jesus, ele está mais preocupado, e ele está com o ouvido mais atento para ouvir a nossa oração sincera, que sai do fundo do nosso coração, com aquilo que a gente tem realmente sentido, do que uma oração programada, uma oração aprendida, uma oração decorada. Jesus, ele quer ouvir o íntimo do seu coração. Não importa se nesse dia você chega diante de Deus e fala: Deus, eu não sei o que fazer, Deus, eu não estou acreditando mais. Senhor, será que o Senhor realmente existe? Porque nada na minha vida tem acontecido. Sabia que Jesus prefere ouvir essa oração da nossa boca? Se esse for o nosso coração de verdade, se esse for o nosso sincero sentimento naquele momento. E tem uma coisa: nós servimos a um Deus que ele é onisciente, onipotente, onipresente. Não adianta a gente se colocar diante de Deus e querer derramar ali um coração que não é o nosso. Esse homem, ele chegou diante de Deus e ele não escondeu o seu coração. Ele derramou o seu coração diante de Jesus. Só que vamos tentar pensar e analisar o porquê desse homem ter se deslocado da sua casa, se deslocado da sua cidade e ido até o local onde Jesus estava para apresentar esse tipo de incredulidade. A gente pode analisar e a gente pode até, não está escrito na Bíblia, mas a gente pode até supor, vamos dizer assim, que esse homem, ele já devia ter procurado médicos, já devia ter procurado outras situações, outras maneiras, para poder obter a cura, para poder obter o livramento do seu filho daquele espírito maligno. Só que aí ele ouve falar a respeito de Jesus, que Jesus faz milagres, que Jesus faz maravilhas. Então ele pega seu filho, e aquele restinho de fé que sobra no seu coração, e vai até onde Jesus está. Só que quando ele chega até Jesus, ele não encontra diretamente com Jesus, ele encontra com os seus discípulos, com os seus apóstolos, que nada conseguiram fazer. Então aquele restinho de fé que ele tinha no seu coração, foi soterrado mais uma vez, pela dúvida, pela incredulidade. Sabe de uma coisa? Tem uma comparação que o pastor Lucinho Barreto, ele faz, eu acho muito interessante. Ele compara Satanás com charada. Quem já assistiu Batman conhece o charada? Acho que todo mundo aqui, né? Os mais velhos, os mais novos, acho que Batman pegou todo mundo. O charada. E ele faz essa comparação e é muito verdade. Qual que é a função do charada? Deixar ponto de interrogação. E sabe de uma coisa? Satanás, diariamente, esquina após esquina, tem colocado ponto de interrogação nas nossas vidas. Nós recebemos uma palavra de vitória de Deus, nós recebemos uma palavra de cura de Deus, só que aí nós saímos daqui, tudo que Satanás faz, ele nem tenta mudar o que você ouviu, afinal o que você ouviu, só que aí Deus fala para você assim: a sua bênção vai chegar essa semana. Satanás, ele sai daqui, a gente sai daqui, ele fala assim: a sua bênção vai chegar essa semana? Tudo isso já é o suficiente, esse ponto de interrogação, de colocar essa incredulidade no nosso coração, de colocar essa dúvida no nosso coração. Poxa, Milton, então eu ter dúvida é pecado? Não, não é isso que eu estou falando. A dúvida, ela é algo assim que faz parte do ser humano, podemos dizer assim. Quem aqui nunca teve dúvida a respeito de qualquer coisa? Nós temos dúvidas. Sabe de uma coisa? Uma vez eu ouvi um negócio e é muito verdade. Só não tem dúvida a respeito de alguma coisa da palavra quem nunca leu ela. Porque a gente que está aqui, que já leu a palavra, é impossível a gente falar que não teve uma dúvida sequer a respeito do que está escrito.
a respeito das vontades de Deus para a nossa vida, a respeito dos caminhos de Deus para a nossa vida. Só que uma coisa que nós temos que entender é que nós não podemos deixar com que essas dúvidas sufoquem a nossa fé. A gente tem muito assim dentro do nosso coração e dentro do nosso entendimento, que fé é simplesmente crer. Mas fé não é simplesmente crer. Do hebraico, a palavra que é usada para fé chama emuná. O sentido dessa palavra não é simplesmente crer. Ele tem mais a ver com confiar. Ele tem mais a ver com dedicar e apresentar todas as suas forças, todas as suas esperanças naquilo. Uma forma literária que eles tentam traduzir é como se fosse assim, ó, emuná, essa palavra que é traduzida como fé. Imagina se você estivesse no meio do oceano com um barco, dentro de uma embarcação. E essa embarcação, ela afunda. E você se vê ali nadando contra a maré, tentando se salvar. E de repente, do nada, aparece um pedaço de madeira boiando. E você se agarra naquele pedaço de madeira. Porque você sabe que aquilo ali é o que vai determinar se você vai viver ou vai morrer. Aquilo ali vai te salvar, pelo menos de ser afogado. Isso que é a fé. É nós nos agarrarmos em algo em que nós acreditamos e sabemos que sem aquilo nós não viveremos. Dentro disso, será que a gente tem tido verdadeiramente fé em Deus? Será que a gente tem verdadeiramente apresentado essa fé, que vai muito além de crer, que é confiar, dedicar as nossas forças, o nosso empenho, o nosso dia, a nossa vida naquilo? Ou será que simplesmente nós temos crido? Nós dizemos, eu creio. Tem uma pequena ilustração, tem uma pequena história que é mais ou menos assim. Tinha um circo, nesse circo tinha um malabarista, um equilibrista que passava na corda bamba, nesse circo. E aí, o público chegava, o apresentador falava, vocês acreditam que ele consegue passar aquela corda bamba que está a 50 metros de altura? Ninguém falava nada. Só que o homem, ele ia e voltava. Aí depois o apresentador falou, vocês acreditam que ele consegue passar com um cachorro no colo? Ninguém falava nada. Então o homem passava e voltava com o cachorro no colo. Aí depois disso, o apresentador mais uma vez, vocês acreditam que esse homem consegue passar com uma cadeira? Aí todo mundo já, acredito, porque eles já tinham visto. E aquele homem passou com a cadeira, foi e voltou. E todo mundo alegre, todo mundo festejando, todo mundo vibrando com aquilo. E o apresentador faz a última pergunta. Vocês acreditam que ele consegue passar com uma pessoa no colo? Aí todo mundo, acredito. Aí o apresentador olhou e falou, e quem vai ser essa pessoa? Ninguém se manifestou. Eles tinham fé? Eles confiavam? Ou eles simplesmente acreditavam? Vocês entendem a profundidade? Você ter fé é você falar, vai lá, ele consegue. Agora você confiar é falar, vamos lá que eu vou com você. Será que a gente tem caminhado com Deus de verdade? Derramado essa fé que nós tanto falamos? Que nós tanto às vezes demonstramos? Falar de fé e não falar do pai da fé que é Abraão é até difícil, quase impossível. Só que se eu falar para você que até mesmo o nosso pai da fé teve um momento da sua vida em que ele duvidou. Mas como assim, Milton? Ele é o nosso pai na fé. Pois é. A coisa que eu acho mais espetacular na palavra de Deus, você sabe como que é? É demonstrar a humanidade dos homens de Deus. Demonstrar que eles são homens assim como nós. Que erram. Que duvidam. Mas nem por isso Deus deixa de os usar. Nem por isso Deus deixa de cumprir as suas promessas sobre a vida deles. A história de Abraão, ela começa lá no livro de Gênesis, no capítulo 12. Muito conhecida essa passagem.
Deus aparece para Abraão e fala: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra de onde eu te mostrarei, e tu serás uma bênção. Você será pai de nações, pai de multidões. Só nisso, nele ter ouvido a voz de Deus e obedecido, nós já poderíamos colocar ele como está na prateleira dos nossos heróis da fé, nosso pai na fé. Só por essa atitude. Sabe por quê? Quando Deus faz esse convite para Abraão, ele tinha 75 anos de idade. Ele já estava estabelecido. Ele já estava cômodo. Não tinha o porquê ele pegar, abandonar tudo ali que ele conhecia e ir para um lugar que Deus ia mostrar. Deus, ele não pegou e falou assim, ó, Iraci, sai de Urupês, vai lá para São Paulo que eu vou te usar lá. Não falou isso, gente. Falou: Abraão, vai andando aí. Vai andando que eu vou te mostrar a terra. Mas Senhor, não, vai andando que eu vou te mostrar. E ele foi. Que grande homem de fé. Tem dúvida que Abraão foi um grande homem de fé? E detalhe, Deus falou que ia fazer dele uma grande nação, uma grande multidão, com 75 anos, e a sua esposa com 65, ele não tinha um filho. Ele não tinha nenhum filho. Só que ano após ano, vez após vez, que Deus ia aparecendo para ele, Deus ia reforçando a promessa de que ele ia ser pai de multidões. Só que aí você sabe o que aconteceu? Sara, nasceu dentro do coração dela um sentimento de que a promessa era só para Abraão, que ela não fazia parte da promessa. Só que desde o princípio, lembrando vocês, que ela fazia sim parte da promessa. Ela pegou e falou assim: Abraão, faz o seguinte, Deus está demorando mesmo, eu já sou velho, eu já estou com a minha idade avançada, já se encerraram meus dias já para ser mãe, não vai ter mais jeito. Faz o seguinte, pega a minha escrava lá egípcia, tem um filho com ela, porque aí a sua promessa, a promessa de Deus vai se cumprir através do seu filho com a escrava. Pergunto, foi isso que Deus falou? Não foi. Só que ainda assim Abraão obedece, Abraão ouve a sua esposa e faz o filho com a escrava. Aí agora a gente vai entrar na parte, tirando essa, que Abraão levantou uma dúvida dentro do seu coração. Em Gênesis, no seu capítulo 17, versículo 17, essa vez aqui só para contextualizar, Abraão ele aparece para Deus no capítulo 17, Abraão sendo da idade de 99 anos, e mais uma vez reforça a sua promessa: você vai ser pai de multidões, Sara vai ter um filho. E aí vem para esse versículo, capítulo 17, versículo 17 de Gênesis, nos diz assim a palavra do Senhor: então Abraão caiu sobre sua face e riu, e disse no seu coração: nascerá um filho, aquele que tem 100 anos de idade, e gerará Sara com 90 anos de idade. É o nosso pai na fé. E ainda assim ele teve dúvidas. Mas Deus, ele realizou a sua promessa. Ele cumpriu o que ele havia prometido. Sabe uma coisa que a gente consegue observar nessas duas passagens que a gente leu essa noite? É que não tem nada pior para destruir a nossa fé do que o tempo. Isso dependendo do nosso coração. Você sabe por quê? Ainda mais nos dias de hoje, na cultura de fast food, eu quero tudo para hoje, eu quero tudo para ontem. A gente tem esse costume de pensar que o que a gente pede para Deus hoje era para ter acontecido ontem, sem entender e sem buscar qual é a real vontade de Deus para a nossa vida. O momento certo daquele jovem, daquele menino ser curado, foi no momento em que ele encontrou Jesus.
porque ali estava quem verdadeiramente poderia fazer algo pela sua vida. A Bíblia não relata quanto tempo, se foi meses, se foi dias ou se foi anos, que ele passou buscando, junto com o seu pai, a sua libertação, a sua cura. A Bíblia não relata, mas no relógio de Deus estava marcado exatamente para aquele momento o encontro dele com Jesus, para que assim não só ele fosse curado, mas ele tivesse a oportunidade de ter um encontro real com Cristo Jesus. Você sabe de uma coisa? Abraão, ele demorou 25 anos para ver a sua promessa totalmente cumprida sobre a sua vida. Será que nós teríamos essa paciência no dia de hoje? De esperar? Hebreus capítulo 11, versículo 1 nos diz o quê? Ora, a fé é a firme certeza daquilo que não vemos, mas esperamos, daquilo que não vemos. Vocês conseguem entender que a fé é a gente ter certeza naquilo que os nossos olhos carnais não podem ver, mas que os nossos olhos e o nosso ser espiritual já sente e já consegue até contemplar? Quantos de aqui já viram o céu? Quantos aqui já viram o céu glorioso? Ninguém. Mas todos nós estamos aqui porque nós cremos na existência desse céu. Todos nós estamos aqui porque nós cremos que Jesus sim foi preparar lugar para que onde Ele estiver, ali a gente esteja junto com Ele. Que a gente possa ter a nossa fé dessa maneira, arraigada naquilo em que nossos olhos não veem, mas naquilo que é a certeza do que Deus pode fazer na nossa vida. Fé e dúvida, ou fé na dúvida. A dúvida, ela vai vir. Será que eu vou ser curada? Será que eu vou ser alcançado por Deus? Será? Mas uma coisa que eu tenho para dizer para você é que mesmo em meio às dúvidas, não deixe que a sua fé desfaleça. Mesmo em meio a momentos em que você não sabe qual decisão tomar, mesmo em meio a momentos em que você não vê e acha até que não tem saída, entregue tudo nas mãos do Senhor, porque somente Ele verdadeiramente vai poder fazer algo na nossa vida. A gente, como ser humano, a gente tem um costume até bobo, vamos dizer assim. Você sabe por quê? A gente tem um problema na nossa vida, a gente busca de todos os lados, a gente busca de todos os jeitos, com a força do nosso braço, resolver aquele problema. Aí depois que nada dá certo, a gente apresenta para Deus. Vocês conseguem perceber a inversão de valores que nós fazemos? Quando o que nós devíamos fazer, antes de tudo, quando nós temos um problema, é apresentar esse problema diante de Deus. Porque por mais sábios, por mais conhecedores de tudo que nós somos, jamais nós teremos a compreensão do real propósito de Deus para a nossa vida. E jamais nós vamos conseguir entender e enxergar as portas que Deus tem abrido para nós e as portas que Deus tem fechado para nós, se nós não estivermos diante da sua presença. Que nós possamos ter essa fé em meio às dúvidas, que quando Satanás apresentar um grande ponto de interrogação, que a gente possa apresentar diante dele a nossa fé. Tem uma outra pequena história, um pequeno relato que é mais ou menos assim. Se você, é mais uma coisa que questão de pensar, se você estivesse dentro de uma casa e essa casa começasse a pegar fogo, se essa casa ficasse em chamas e não tem lugar nenhum para você sair, só tem uma janela, e aparecesse uma criancinha de 3 anos de idade falando: tio, pula a janela, você ia pular? Sinceramente, você ia pular pela janela? Eu pelo menos não. Mas agora,
Se aparecesse um homem do corpo de bombeiros, vestido com os seus trajes, e falasse, pula a janela, porque lá embaixo já tem algo preparado para te socorrer. Lá embaixo já tem algo preparado para te salvar. Eu já salvei mais de 7.000 pessoas. Pula a janela que você vai se salvar. Você pularia? Eu pularia sem dúvida nenhuma. Só que pergunta, você sabe o que tem do outro lado da janela? Então por que a gente pula? Porque a gente tem um consentimento, tem a concepção na nossa cabeça que um bombeiro, ele tem noção do que ele está falando. Por quê? Porque eles têm experiência naquilo. E a gente pula, sem duvidar. Sabe de uma coisa? A partir do momento que nós entregamos tudo nas mãos do Senhor, a partir do momento que nós decidimos viver a nossa vida diante do Senhor, nós não vamos ter todas as respostas. Nós não vamos ter a solução de todos os nossos problemas. Não adianta eu mentir para você. Não adianta. A própria palavra do Senhor nos mostra relatos de grandes homens de Deus. O profeta Isaías, ele foi cerrado no meio. Vocês conseguem entender? A gente não vai ter todas as respostas, a gente não vai ter todas as soluções, mas a gente vai ter uma certeza no nosso coração, de que nós estamos servindo a um Deus puro e verdadeiro, que se nós não tivermos todas as respostas aqui na terra, nós teremos na eternidade ao seu lado. Se nós não termos todas as nossas soluções dos nossos problemas aqui na terra, a promessa mais linda, você sabe qual é? E lá não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque todas essas coisas já passaram. Essa é a promessa que Deus faz para cada um de nós na eternidade ao seu lado. Fé na dúvida. Que diante das dúvidas nós possamos ter a fé em Cristo Jesus. Diante dos problemas, que nós possamos apresentar o Cristo Jesus, que resolve todos os nossos problemas. Você sabe por quê? Nós não podemos viver, andar e caminhar com os nossos olhos somente naquilo que é terrestre. Nós temos que andar com os nossos olhos fixos naquilo que é eterno. É aquilo que já foi prometido para cada um de nós, desde antes da fundação dos tempos. Se coloque de pé em nome de Jesus. Hebreus capítulo 11, versículo 1 nos diz assim: ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos e a evidências das coisas não vistas. Você tem fé? Então não duvide daquilo que Deus prometeu para você. Porque se Deus ele prometeu algo para você, pode demorar 25 anos, 30 anos, 20, 10 anos. Vai se cumprir. Tenha fé, sem duvidar. Deixa a dúvida de lado. Deixa esses pontos de interrogação do lado. Apenas creia. Apenas siga nesse caminho eterno de comunhão com Cristo Jesus. Querido Deus e maravilhoso Pai, pelo poder que é no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo, nós nos colocamos diante de Ti, ó Deus, para glorificarmos, engrandecermos e bendizermos ao Teu santo nome, e agradecermos a Ti, ó Santo Espírito de Deus, por essa palavra que o Senhor derramaste aos nossos corações. Pai, assim como o pedido daquele homem, eu me coloco diante de Ti, ó Santo Espírito de Deus, e apresento cada um desses filhos Seus também com essa oração, que nós cremos sim, mas te pedimos, ajuda-nos na nossa falta de fé, na nossa pequeneza, na nossa pequena fé que nós temos exercido, nessa pequena fé que nós temos tido. Pai, não deixes que as coisas do mundo, não deixes que esses pontos de interrogações, que essas dúvidas, que essas aflições, sejam maiores do que aquilo que o Senhor já plantou dentro dos nossos corações. Que a nossa fé, ó Santo Espírito de Deus, possa sobressair, que a nossa fé possa ser, ó Santo Espírito de Deus, de um tal tamanho, que nenhuma barreira será colocada diante de nós, a qual nós não podemos ultrapassá-la. Pai,
Ajuda-nos a entender a sua palavra, que quando o Senhor nos diz que verão a diferença daqueles que creem em Deus e daquele que não crê em Deus, não significa que nós não passaríamos por tribulações e por aflições, mas significa que nós passaríamos por essa tribulação e por essa aflição, com o nosso olho fixo na promessa que o Senhor já fez de antemão para cada um de nós. É o que nós te pedimos, ó Santo Espírito de Deus, e desde já te agradecemos, pelo poder que é no nome santo do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém, ó Deus. Sabe, eu não sei o que você tem passado. Os obreiros que aqui estão, a pastor, o pastor, também não sabe o que você tem passado. Mas Cristo Jesus sabe. Fique com a palavra do Senhor no seu coração que nos diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mantenha os seus olhos fixos na promessa. Não se limite somente às coisas aqui da terra. Fixe os seus olhos na eternidade com Cristo Jesus. E quando as dúvidas aparecerem, apresente a sua fé. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.